Se alguém pensa que podemos resolver esse problema única e exclusivamente com medidas policiais, está enganado. O haxixe geralmente chega pelas praias, não pelos portos. Já o porto de Algeciras recebe cocaína em contêineres da América do Sul. É preciso entender qual é a situação de certos bairros. O narcotráfico acaba se tornando o benfeitor da comunidade. Se senta com Marrocos para falar sobre imigração, pesca, tarifas. E o Saara, por que não se senta com Marrocos para falar sobre o haxixe? Bom dia de Algeciras, diretamente do porto mais importante do Mediterrâneo. Hoje quero conhecer melhor esta região e cidade, e para isso é inevitável falar sobre o narcotráfico. Conversei com o presidente da Coordenadoria Antidrogas do Campo de Gibraltar, Paco Mena, que vai nos detalhar melhor a situação. Vamos conferir. Há quantos anos você já está envolvido nessas questões, por assim dizer? Já são quase 40 anos. 40 anos? 40 anos desde a década de 80. Nossas associações nasceram no Campo de Gibraltar por volta do ano de 80 e algo fundamentalmente pela situação tão grave que se vivia aqui na região, fruto do consumo de heroína. De heroína? De heroína. Sim. O Campo de Gibraltar foi um dos lugares na Espanha, junto com a Galícia, onde a pandemia de heroína causou muitos estragos. Milhares de jovens do Campo de Gibraltar morreram devido ao consumo ou depois ao contágio da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, digamos que houve uma evolução, pelo menos em relação à origem e à atualidade, porque agora a heroína já desapareceu. Isso durou cerca de 2 décadas, dos anos 80 ao fim dos 90, até ser substituído pelo contrabando de tabaco. Num primeiro momento, e depois se abriram as linhas do que temos hoje em dia. Sim, bom, foram 2 fenômenos totalmente diferentes. O consumo de heroína era uma questão fundamentalmente de saúde pública, que foi resolvida felizmente quando os planos de metadona começaram a funcionar. Mas surgiu o contrabando de tabaco vindo de Gibraltar. Naquela época, Gibraltar ainda tinha a fronteira fechada com a Espanha e começaram a trazer tabaco de Gibraltar. As organizações que traziam o tabaco de Gibraltar, em determinado momento, decidiram tornar o negócio mais lucrativo. Se eu tenho uma estrutura criada, uma infraestrutura e uma logística com uma mercadoria que é tabaco, e essa mesma infraestrutura logística eu posso usar para uma mercadoria que me dá mais rentabilidade. Por que não aproveitá-la? E então começaram a trazer haxixe do Marrocos. Já são décadas assim. Foi gradual, pouco a pouco, até a explosão. Em qual década, mais ou menos? O tráfico de haxixe no Campo de Gibraltar, quando atinge um auge muito importante. Porque nos anos 80 e 90, o que tinha aqui no Campo de Gibraltar era o que se chamava de descer para o Marrocos. Eram chamados de culeros, vagineras, mulas. Essas pessoas pegavam o barco no porto, iam ao Marrocos para Ceuta e traziam haxixe no corpo. Isso marcou um salto importante no tráfico de haxixe no Campo de Gibraltar. Tudo começa com a ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão. Entendi. Porque os Estados Unidos, quando ocupam militarmente o Afeganistão, o que fazem é cortar as vias de financiamento que os talibãs tinham com o tráfico de haxixe. A partir desse momento, Marrocos se posiciona como o grande fornecedor de haxixe para toda a União Europeia e começa a ampliar, nesse caso, suas hectares de plantação de haxixe. Começa a cultivá-lo, usar um haxixe em maior quantidade, mas também de melhor qualidade. Ou seja, leve em conta, ou temos que levar em conta, que o haxixe que se fumava nos anos 90, o tetrahidrocannabinol que ele tinha. O tetrahidrocannabinol, um de seus princípios ativos, antes não ultrapassava 30%, mas agora está acima de 80%. Portanto, eles estão colhendo um haxixe de qualidade e, além disso, várias colheitas por ano, algo que não acontecia antes. Logicamente, eles evoluíram, assim como a agricultura em geral também evoluiu. E então, com Marrocos já posicionado, organizações antes ligadas ao tráfico de tabaco passam a trazer haxixe ao Campo de Gibraltar.
Digamos que isso faz uns 20, um pouco mais de 20 anos, 20, 30 anos, né? Sim, efetivamente aproximadamente uns 24, 25 anos, 24 anos. Agora estamos aqui para sermos vistos. O porto de Algeciras. Porto de Algeciras, próximo a Gibraltar. Exatamente. Se víssemos um pouco mais à direita, veríamos Marrocos. Marrocos, exatamente. Quais são do campo de Gibraltar? A pressão foi aumentando nesses 24, 25 anos, mas Algeciras sempre foi um dos pontos quentes, sempre porto de entrada. Você não diria, ou é toda a costa? O haxixe geralmente chega pelas praias, não pelo porto de Algeciras. Ocorre a entrada de cocaína em contêineres da América do Sul e haxixe pelas praias em narcolanchas. Temos um litoral extenso, pois 4 dos 7 municípios do Campo de Gibraltar ficam aqui, que neste caso tem costas que são La Linha, San Roque, Algeciras e Tarifa. Praias muito importantes e muito grandes, que normalmente são usadas para introduzir o haxixe através das praias com as narcolanchas. Qual dessas duas substâncias causa mais problemas para a população daqui? O contrabando de haxixe ou o de cocaína que entra pelo porto? Veja, tanto a cocaína que entra pelo porto, que não tem nenhuma relação com as organizações que, nesse caso, traficam haxixe, são organizações totalmente diferentes. Nenhuma das duas substâncias que entram pelas costas é para consumo local, a cocaína. Vai em busca dos mercados internacionais, europeus, também a parte asiática, e o consumo e o tráfico de haxixe, o que procuram são os mercados europeus. Portanto, todo o haxixe que entra pelas costas do Campo de Gibraltar. O que procuram são os centros de distribuição europeus, com as grandes organizações que controlam a venda de haxixe na Europa. Portanto, aqui realmente não há relação entre o tráfico e o consumo. Se o haxixe que entra por aqui não é consumido aqui, esse haxixe sobe para a Europa ou para o resto da Espanha e depois pode voltar para ser consumido aqui no varejo. Essa é a realidade, então essa é a situação que temos. O que acontece que, bom, aqui já está criada a logística. Aqui há uma parte da população de bairros humildes que viu no narcotráfico uma forma de sair da pobreza. Tanto os municípios de La Linha quanto de Algeciras ou de San Roque. E aí estão dentro desse mundo o tráfico de haxixe, que logicamente paga muito bem, se ganha um dinheiro muito importante e o esforço é mínimo. Esse é o problema que essas regiões têm agora, que é muito mais atraente principalmente para os jovens, já que há certos pontos habitados que têm um desemprego juvenil de mais de 60%. E é isso que vocês tentam, a partir da sua associação, divulgar? Que não se trata apenas de força policial, mas também é preciso realizar um importante trabalho de educação e criar condições para que seja atraente para os jovens, sem deixar de lado a educação e outros tipos de trabalho. Exatamente, vamos ver. A receita da pressão policial, essa receita nós já conhecemos. Aplica-se no Campo de Gibraltar há 30 anos, mas não resolveu o problema. Só com policiais ou prendendo pessoas não se resolve o problema. Tem que fazer isso? Claro, porque aquele que está lucrando, colocando em risco a saúde dos possíveis consumidores, evidentemente está cometendo um crime contra a saúde pública. Mas realmente, se alguém pensa que podemos resolver esse problema única e exclusivamente com medidas policiais, está enganado. Nós, a partir das nossas organizações, o que fazemos é dizer: olha, o princípio de autoridade não pode ser perdido, tem que ser mantido. E para isso é preciso fornecer às forças de segurança do Estado os meios suficientes. Criar leis mais rígidas contra o tráfico de haxixe é importante, mas outras ações também são necessárias. O narcotráfico cresce com desemprego, pobreza, exclusão social e falta de oportunidades. Ou agimos com os jovens e famílias desses bairros, ou o narcotráfico seguirá recrutando-os como sempre fez. Ou seja, já perdemos 3 gerações para o narcotráfico, já são 3, então já está confirmado que são 3. Avós, pais e filhos. Se não resolvermos isso, vamos perder a próxima geração.
Elaboramos um documento chamado Plano Integral para o Campo de Gibraltar, e esse é o. Buscamos que partidos políticos e administrações entendam o que deve ser feito, porque é fácil destinar 30 milhões de euros ao Plano Especial de Segurança, que nos orçamentos gerais do Estado é praticamente, como costumo dizer, uma doação. Aqui o que precisa ser feito é investir em infraestrutura para potencializar o Campo de Gibraltar e integrar o Campo de Gibraltar. É necessário investir em políticas de educação, formação e emprego para que ao menos os jovens tenham opção de escolha. Sabemos que isso não resolve o problema, pois quem tem pouca moral, poucos princípios e busca dinheiro fácil continuará assim. Mas há muitos outros jovens que, se dermos a oportunidade com essa formação, podem encontrar um emprego regulamentado e, nesse caso, um emprego legal. Então, eles escolherão essa solução, já que hoje não tem opções. Entendo. Você mencionou que 3 gerações se perderam nesses anos, o que deu errado. Quero dizer, porque havia programas, havia educação, foi puramente uma questão de oportunidades e economia, ou foi uma mistura de fatores? A mistura de fatores ocorre porque dinheiro fácil e rápido é complicado. Desculpe interromper, mas antes da crise imobiliária, muitos jovens, talvez pelo trabalho, iam para a construção civil. E então eles não eram tentados? De fato, sim. Então esse retrocesso econômico tem... De fato, vamos ver a etapa em que houve menos atividade no narcotráfico nos últimos 30 anos, no Campo Gibraltar. Foi durante o boom econômico da construção civil. Por quê? Porque um jovem conseguia trabalho na construção, se tinha pouca formação, era servente, mas colocando tijolos, levantando um muro, tinha um salário digno. Quando chega a crise da construção civil, percebe-se que, bom, não há trabalho, e então é quando o narcotráfico começa a recrutar esses jovens. Por isso nós dizemos que, com o potencial que o Campo de Gibraltar tem, nós temos o porto mais importante do Mediterrâneo. Depois do que vimos, sim, é o porto mais importante do Mediterrâneo. Até que Tanger Med nos supere, que já praticamente, como se diz, já está nos superando. Se o porto tem tanto potencial, por que não investimos nas infraestruturas para que ele siga crescendo e gerando empregos? Se alguém quiser sair de Madrid para o Campo Gibraltar, é melhor pegar o trem por Málaga ou Sevilha do que ir direto de Madrid. Até aqui, a linha de trem atual no Campo Gibraltar existe há mais de um século. E ainda funciona a carvão? Os trens ainda usam quase só carvão, então não tem futuro. Eu mesmo. Vim para Málaga. Claro, pelo AVE, claro, porque além disso os trens quebram o tempo todo, há problemas de infraestrutura. E também consideramos essencial duplicar a Nacional 340 entre Algeciras e Tarifa. Ou seja, a estrada mais longa da Espanha é a Nacional 340, que liga Cádiz à fronteira espanhola, na Catalunha com a França. O único trecho que não tem duplicação nessa estrada é o trecho Algeciras-Tarifa. Com o potencial tão importante que as praias de Tarifa e as praias de Barbate têm de gerar turismo, não é que, claro, vamos gerar turismo e vamos gerar turismo sustentável. Não queremos um turismo nem de massa, nem como o de Terremolino, mas é um turismo de qualidade, porque temos o potencial e temos as praias, temos o clima. Portanto, o que defendemos é que o Estado e o governo, junto à Junta de Andaluzia, devem assumir compromisso com esta comarca, já que ambas têm competência. Definam o que cada uma fará para resolver o problema no Campo de Gibraltar. Claro, essa é realmente a sua posição, que é que a Junta e o Governo Central entrem em acordo. Já não é mais uma questão de realizar investimentos com o que vocês vêm pedindo há muito tempo. Depois você mencionou Barbate, podemos falar sobre o assunto? Sim, porque imagino que muita gente ainda está com isso fresco na cabeça. Há apenas 2 meses, 2 guardas civis morreram. Bom, assassinaram? Assassinaram 2 guardas civis em serviço no porto de Barbate. E há poucos dias, de novo, atropelaram outro barco. Então, claro, as pessoas se exaltam e perguntam: como não investir em mais mão dura, força e prisão? Não é a primeira vez que casos desses vêm à tona, infelizmente,
E toda vez que acontece, as pessoas continuam pedindo mão dura, e de certo modo, por causa da agressividade que esses barqueiros têm mostrado ultimamente. Não, porque antes não era assim, não era talvez há uma década ou duas. Se fossem pegos, largavam tudo na praia e saíam correndo. Já estão dispostos a atropelar? Bom, porque primeiro entrou uma nova geração no narcotráfico, gente mais jovem, com menos bom senso e mais agressiva. Talvez tenham menos a perder? Exatamente. E também porque as organizações que traficam haxixe não são donas deles, são só transportadoras. O que acontece? Que o dono do haxixe também os pressiona, também diz, olha, vocês não podem simplesmente se livrar do haxixe, tem que defendê-lo. Portanto, tudo conta. Por isso encontramos essa agressividade e resistência que eles apresentam. Pessoas se envolvem com o tráfico de haxixe, acabam presas e a droga é apreendida, mas o corpo, quando ocorrem esses casos, pedem mão dura e concordamos, mas afirmamos que só isso não resolve e repetimos. Por quê? Se mantivermos as atuais taxas de desemprego em alguns bairros do Campo de Gibraltar, o narcotráfico seguirá recrutando, principalmente jovens. Após entrar nesse mundo e ganhar dinheiro, alguém realmente decide sair dele? O importante é que as pessoas possam escolher entre trabalho honesto e narcotráfico. Alguns optam pelo honesto, outros pelo narcotráfico. Ninguém poderá dizer que não teve oportunidade. Efetivamente, então, de certo modo, a sociedade, os habitantes da cidade, também poderão virar as costas para essas pessoas, que são uma parte importante. Muitas vezes as pessoas que apoiam essas atividades ilegais são aquelas que... É preciso entender a situação de alguns bairros. O narcotráfico se torna o benfeitor do bairro, em bairros humildes, onde há pobreza, onde as pessoas não têm dinheiro para pagar a conta de luz, e é o narcotráfico que paga a conta de luz para elas. O narcotráfico é quem ajuda essas pessoas a se alimentarem, então, logicamente, isso é o que nós chamamos de narco-bem-estar. Então, nessa comunidade, como o Estado desapareceu dali, no final das contas é o narcotráfico que ocupa esse espaço. E isso nós não podemos permitir, o Estado tem que ocupar esse espaço, tem que ocupar com políticas educacionais, com políticas de formação, com políticas de emprego, com políticas de infraestrutura, porque o Campo de Gibraltar é uma região com muito futuro. Temos, como eu dizia, o porto mais importante do Mediterrâneo, temos o polo industrial mais importante da Andaluzia, o mais importante da Andaluzia, potencializando infraestruturas, junto com educação, formação e emprego. Poderemos levar o narcotráfico, pelo menos, a níveis aceitáveis para a sociedade. Não vamos acabar com ele por uma razão simples. Marrocos está em uma lancha do tráfico praticamente há 20 minutos. Sempre haverá quem queira dinheiro fácil e rápido. E também talvez eu veja, falo pela minha ignorância, agora você me diz, mas talvez eu veja. O Marrocos tem papel essencial aqui, ainda mais agora com a legalização que muitos querem impor. Vemos que em alguns países, no Canadá, Na Alemanha, Holanda, que talvez seja o mais típico, embora seja outro estilo, não é mais como um parque temático de diversões. Do tema... Bem... Quero dizer que, claro, se o Marrocos está tão fácil e vai produzir ainda mais, essa carta diplomática pode ser usada não só pela Espanha, mas por toda a União Europeia, pois impacta o continente. ou seja, o combate ao narcotráfico ocorre desde as margens, de onde saem as narcolanchas, até seu destino. E nós estivemos na União Europeia, estivemos em Bruxelas explicando lá para os responsáveis da União Europeia por que a Europa não se reúne de uma vez com Marrocos para discutir o tráfico de haxixe. A Europa senta com Marrocos para falar sobre imigração, pesca, tarifas e o Saara. Por que não se senta com Marrocos para falar sobre o haxixe? Ou seja, escuta, vamos ver por que vocês têm essas plantações e vamos ver como podemos compensar para que Marrocos de alguma forma também faça mais esforços do que já faz. Por quê? Por causa do haxixe, é 15% do produto interno bruto de Marrocos. Também não podemos dizer para Marrocos abrir mão desses 15%.
É como se amanhã dissessem para nós acabarmos com o turismo porque o turismo polui. Se quisermos propor seriamente a Marrocos que faça um esforço maior, teremos que compensá-lo. Ele já recebe compensação como guarda da imigração e pelo uso de seus pesqueiros. Ele é compensado alternando entre dar e tirar tarifas, para que possam levar para a Europa seus vegetais, suas frutas e tudo isso. Bom, então vamos chegar a um acordo com Marrocos e ver o que Marrocos pode fazer como compensação, para que ele também faça um esforço maior nesse aspecto. A Europa tem papel fundamental. O que acontece é que aqui, no final, todo mundo vira o rosto e ninguém quer realmente intervir de forma integral. Com todas as faces do narcotráfico. Entendo. Para finalizar, gostaria de acrescentar algo sobre a coordenadora, sua organização ou alternativa? Nossa organização é muito mencionada na mídia devido ao narcotráfico de Axixe. Isso, para nós, é o que menos tempo dedicamos no dia a dia. Nosso trabalho é atuar nos centros educativos, com os menores, é trabalhar fora, nos bairros, com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, tentando fazer com que tenham uma vida saudável, uma vida trabalhando com eles, hábitos saudáveis, habilidades sociais, todo esse tipo de coisa. Isso nos motiva e justifica nossa existência. E além disso, para aqueles jovens que têm problemas com o consumo de drogas, ajudar eles e suas famílias a tentarem se livrar das drogas. Esse é o trabalho que fazemos dia após dia, do qual nos sentimos muito orgulhosos e com o qual estamos comprometidos. E como você vê, depois de quase 40 anos, é possível ser especialista nesse assunto? Qual a sua opinião? Ninguém prevê o futuro, mas o que você pensa dos tempos passados, presentes e futuros? O que ele espera? Estamos numa situação sem volta. Se vier a quarta, isso vai se enraizar por muito tempo. Eu costumo ser otimista por natureza, e o que estamos tentando é convencer as duas administrações, o governo central e a Junta da Andaluzia, que se reúnam com lealdade institucional e cada um diga como pode contribuir para resolver o problema. E ambos, de mãos dadas, precisam ir à Europa e dizer para a Europa: a primeira barreira para que seus filhos não tenham fácil acesso ao haxixe está conosco no campo de Gibraltar, ajudando para que essa barreira seja ainda melhor do que é atualmente. Vamos continuar lutando e insistindo nisso com lealdade e colaboração junto às administrações. Bom, é isso. Obrigado, Sr. Paco. Obrigado, Victor. Foi um prazer. O canal está no YouTube. Você já mora há muito tempo nos Junquilos? A vida toda. A vida toda. Quer dizer, já deve ter visto de tudo, né? Imagino. E como está agora, atualmente? Um pouco mais tranquilo? Talvez esteja bem, né? Sim. Vila de trabalhadores, importante. Sim, isso. Quem aparece na televisão sempre mostra o lado bom e ruim das coisas. Sim, acontecem coisas em Algeciras ou isso na linha, ou no campo de Gibraltar. Agora, o que acontece aqui? Sim, mas aqui nem tanto. Estou no YouTube dando uma volta e gravando. Não, gravando. Não estou gravando. Você? Olha, está aparecendo. É este aqui. É casa. É lindo. Vamos. Se tivéssemos, olha, o teto caiu em cima de mim. Ana, se eu tivesse dinheiro... Dinheiro, assim, tipo dinheiro. Mas por pouco me mata. Não me diga dinheiro. O teto caiu. Você não acabou de...